Bom, Gilson Aguiar de novo, eu aqui na TV Girafa, né? No meio da girafa de novo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha profissão de professor. Eu fui professor de cursinho há muito tempo. Talvez alguns de vocês que estão aqui me assistindo na internet falem assim: olha, eu conheço esse cara me dá aula de cursinho. Nem mesmo. Né? Dei aula de cursinho de história. Rapaz, quantos anos, hein? Fui professor de Alfa, Nobel, Platão, Objetivo. Dei aula em Apucarana, Umuarama, Cianorte, lá vai, né? Adoro essa vida, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito, e eu me lembro até hoje, o primeiro dia que eu dei aula, num cursinho, eu tinha um coordenador chamado Célio Raniero. O cara era aqueles inspetor de pátio mesmo, um homem durão, um excelente profissional, inclusive devo muito a ele. Né? Aí Célio, te devo essa. E o Célio Raniero abriu a porta, 200 e poucos alunos, meu amigo, numa sala de cursinho, um tablado, e ele só falou para mim assim, abrindo a porta da sala: entra. Rapaz, quando eu entrei no tablado e olhei aquela massa na minha frente de alunos olhando para mim com aquela cara, deu aquele 1 minuto de silêncio. E aí uma aluna, lembro até hoje, na frente, assim, na primeira fila, olhou para mim, eu olhando para os alunos, ela olhou para mim e fez assim: e aí, o que você vê aí? Fala pra gente. E aí lá vai 22 anos como professor. E foi uma vida fantástica. Aí virei professor universitário, dei aula na UEM, fui pro Sesumar. A universidade é um pouco diferente de cursinho, né? É uma proposta diferente, virei professor de Sociologia. O meu mestrado, inclusive, é em História e Sociedade, acabei enveredando pela Sociologia. E tive, nessa vida de professor, né? 20 anos de professor, que não encontro um grande amor em sala de aula, né? Eu encontrei dando aula para o primeiro ano de jornalismo, primeira turma de jornalismo do Sesumar. Rapaz, lá vão 11 anos. E quando eu entrei em sala de aula, tudo macaco velho, já na imprensa, alguns deles, né? Muitos deles com um trabalho já consolidado, alguns tentando se consolidar. Mas um dado interessante como professor, quando você olha para uma turma, dá uns 6 meses, 7 meses para um professor, e se você perguntar, desses 30, 40 alunos, quem você acha que vai dar certo e quem não vai? Rapaz, eu praticamente não errei, né? Como também não errei o amor que eu encontrei no primeiro ano de jornalismo, né, do qual inclusive me seduziu ainda mais para a comunicação, que hoje é uma repórter conhecida na TV Record, TV inclusive que eu trabalho, e o casamento vai bem, obrigado, e a profissão também. Agora, toda essa vida de professor, quando eu vi os meus alunos se desdobrarem, crescerem profissionalmente, alguns deles consolidaram e confirmaram tudo aquilo que a gente tem de expectativa, viraram grandes profissionais, alguns já eram, né? Alguns eram inclusive historiadores embutidos em jornalistas, né? Tem um deles, chamado De Paula, que ele é na prática um historiador, né? Mas como acho que ele não teve coragem de fazer o curso de História, fez jornalismo. Um cara capaz de levantar dados fantásticos, tem uma capacidade de resgate de instituições e de articular essas instituições com momentos políticos, né? Eu acho que aí tem um profissional muito completo, né? Um dia ele vai aprender o potencial que tem e aí desenvolver mais ele. E outros profissionais, que aí vai do outro lado, você tem os lados que deram certo, tem uns também, meu amigo, que não foram a lugar nenhum. Nadaram, e no fundo não sabiam nadar, morreram todo mundo na praia, e quando chegaram, não chegaram a lugar nenhum. Então acho que é importante a gente ter, para mim na imprensa, que sou da imprensa, hoje não sei se me chamo de jornalista ou não, tenho medo de usar o título, né? Porque nem sempre sou visto assim. Mas uma coisa que eu acho legal no jornalismo: o jornalismo é um campo aberto, cabem todos os profissionais possíveis, né? Vou até falar de Elci Nakamura, que é a minha coordenadora de jornalismo, por quem também eu sou apaixonado. Acho a Elci Nakamura uma profissional incrível, gosto muito daquela japonesa. E ela sabe que eu gosto dela, né? Se um dia ela me ver e me ouvir falando aqui, ela sabe que eu gosto dela. Ela gosta de mim também, mas ela não fala, né? Não sei porquê. Mas a Elci é o tipo de profissional que ela é uma professora da comunicação. Conhece a língua portuguesa como poucos, né? E sabe usar do texto como ninguém. Então você tem esse tipo de profissional, né? Você tem outros profissionais que nasceram para o vídeo, são repórteres natos, e vão crescer muito nessa área. Outros são escritores fantásticos, né? Que produzem textos, obras e vão em frente, né? E outros, infelizmente, só têm o corpo, né? E fico muito indignado no jornalismo quando eu vejo que alguns alunos ou pretensos alunos de jornalismo querem entrar na comunicação porque se olham no espelho e se acham bonitinhos e acham que a comunicação é estética. A comunicação é uma capacidade imensa de informar, mas também de formar pessoas e ter uma visão crítica do mundo e saber se posicionar diante dele. Ninguém sabe a importância que é ter um meio de comunicação como internet, TV, rádio, o jornal, impresso. Tudo isso é uma arma importante. Bem usada, meu amigo, faz uma diferença. Por isso que ser jornalista
é uma escolha muito importante, mas que não é só a aparência, tem que ter muita essência.